Papa Leão XIV clama. Sua postura na oração reflete seu coração. Não deixe o conforto apagar o fogo da sua fé. Há momentos em que a oração parece desvanecer em silêncio, não porque o céu está fechado, mas talvez porque nossos corações e corpos não demonstram a honra devida. Em 2 Timóteo 4, 3-4, está escrito: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O Papa Leão I, XIV, frequentemente refletia sobre essa realidade, ponderando como as pessoas facilmente esquecem que entrar em oração é adentrar um espaço sagrado. Antes de começarmos, deixe um nos comentários, se você quer orar com mais reverência, e inscreva-se para não perder nada. Quando o cansaço domina o corpo e as orações se tornam sussurros semiconscientes antes de dormir, a alma pode não estar plenamente presente. Uma linha murmurada na cama, com os olhos mal abertos, pode não ser a melhor oferta ao Criador de todas as coisas. Imagine a cena novamente. Alguém deitado, adormecendo, falando com Deus com pouca atenção e sem reverência. Será que essa postura fala mais alto que as próprias palavras? A postura da oração importa, não por formalidade rígida, mas porque reflete o que está no coração. Gerações deixaram essa verdade esvanecer. Agora é o momento de retornar ao cerne da comunhão com Deus, de lembrar a reverência, de recuperar o senso de temor que outrora marcava encontros sagrados. Muitos caem no hábito de orar com o corpo parado, a mente em outro lugar e a alma desengajada. A questão permanece. Isso demonstra um desejo genuíno de encontrar o Senhor? As Escrituras não ensinam apenas o que dizer, mas como se apresentar diante dele. Pequenas coisas na vida espiritual têm profundo significado. A maneira como nos apresentamos pode abrir portas que parecem seladas por anos. Não se trata apenas das palavras que falamos, mas de como incorporamos essas palavras. A mensagem de hoje aponta para o corpo como parte do culto. A postura revela onde está o coração. Às vezes, o céu ouve mais do que apenas a voz. Ele ouve a rendição expressa até pelo corpo. Se as orações não são respondidas, se o céu parece mudo, talvez seja a hora de observar mais do que a linguagem. Talvez a mudança esteja não em alterar a oração, mas em mudar a postura, de passiva para devota. Isso não é apenas um ensino, é um chamado de volta ao que o Espírito tem instado há muito: sinceridade, reverência, culto de coração pleno, ficar de pé, ajoelhar, curvar-se. Esses não são gestos vazios, mas ecos de algo mais profundo. Fica claro que a maneira como nos apresentamos diante de Deus importa, e mudar um pequeno ato pode aproximar o coração da vontade dele. Olhe para Jesus no Getsêmani. O corpo também estava em oração naquela noite, sob o peso de sua missão. Ele se afastou para orar, não apenas com palavras, mas com postura. Mateus 26:39 registra: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em sua hora mais angustiante, o filho não se reclinou em conforto. Ele não descansou. Seu corpo refletia a urgência de seu espírito. Ele caiu com o rosto em terra. Esse gesto, por si só, fala de completa rendição. Ele não se encolheu nem fechou os olhos como se buscasse descanso. Ele foi ao chão em total abandono. Naquele gesto silencioso, mais foi dito do que nas palavras em si. Gostou da mensagem? Comente fé e clique no like. Fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. Esse momento permaneceu
no centro das reflexões do Papa Leão. Primeiro, 14º, que o via não como história, mas como instrução para todo crente que busca se aproximar com coração e corpo. Havia tempos em que as pessoas se deitavam para orar, mas Leão sabia que a oração não pode ser apenas uma questão de rotina ou conveniência. Embora Deus veja o coração, o corpo frequentemente reflete o que o coração realmente sente. Para ele, não se tratava de regras, mas de demonstrar respeito, uma humildade que não fica oculta dentro de si. Jesus fez mais do que ensinar. Ele mostrou, com sua própria vida, o que é rendição. Quando caiu ao chão, em seu momento mais doloroso, não era fraqueza, era plena devoção. Esse momento ficou com Leão. Moldou como ele acreditava que a oração deveria ser, não apenas palavras, mas uma postura que fala mais alto que qualquer frase. Ele frequentemente pensava no Getsêmani. Como Jesus, sobrecarregado, não apenas sussurrou uma oração, mas se ajoelhou com tudo o que tinha. Essa imagem não deveria ficar no passado. Era um convite. Para Leão I, 14º, ficava claro. Algumas orações não podem ser ditas sentadas. Há clamores que a alma não pode expressar a menos que o corpo se junte. Imagine perguntar a si mesmo, honestamente, quando foi a última vez que você caiu ao chão em oração, não porque alguém mandou, mas porque seu coração não podia ficar de pé? E se o silêncio que você ouviu em resposta não é o céu ignorando você, mas o céu esperando para ver não apenas suas palavras, mas sua postura mudar? É verdade. Não há vergonha em orar na cama quando o corpo está fraco. Deus entende. Mas algo muda quando o conforto substitui o temor. O que deveria ser um encontro se torna ruído de fundo entre o sono. A noite, no Getsêmani, mostrou outro caminho. Há batalhas vencidas apenas de joelhos, lágrimas que não te quebram, mas te purificam, suor que não te desgasta, mas te distingue. Talvez este seja o seu Getsêmani. Talvez esta seja a noite em que você para de pedir e começa a se render completamente. Nem todo avanço vem facilmente. Algumas portas permanecem fechadas até que passemos pelo que parece seguro. Quando você se ajoelha sem plateia, o céu ainda vê, o inferno ainda treme, porque a fé que se ergue do chão não está brincando. A história daquele jardim não foi feita para ser poética. Foi uma rendição real, com dor real, e faz uma pergunta real. Meu corpo mostra a profundidade do que acredito? Isso não é pressão. Não é uma lista de tarefas. É um convite para retornar ao sagrado. A reverência não começa com o corpo, mas, quando é real, alcança o corpo. Quando essa expressão externa desaparece, às vezes, o fogo interno também se apaga. Jesus se ajoelhou, Jesus se curvou. Ele não apenas ensinou isso, ele viveu isso. Estamos realmente seguindo-o se não o fizermos? Este pode ser o primeiro dia de algo mais profundo. Uma vida de oração onde os momentos ocultos são os mais santos, onde não é necessário o holofote, apenas um coração pronto para seguir, não apenas com pensamentos, não apenas com a voz, mas com todo o seu ser. Prostrar-se não é um hábito ultrapassado. Fala por uma alma rendida quando as palavras falham. O Papa Leão I, 14º, certa vez, refletiu sobre como facilmente ignoramos essa verdade. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que caíram diante de Deus, não aleatoriamente, não por tradição, mas porque sabiam quem Ele era. A reverência não precisava ser explicada a eles. Vinha naturalmente quando estavam diante do Todo-Poderoso. Abraão fez isso, assim como Moisés, Elias, Daniel, Davi, Isaías, todos tiveram momentos em que cair ao chão era a única resposta adequada. Não para se exibir, mas porque nenhum outro gesto cabia ao momento. Quer se conectar com Deus de verdade? Comente amém, inscreva-se
e veja o final. Tem algo especial esperando por você. Quando Moisés encontrou a glória de Deus, em Êxodo 34:8, está escrito: E Moisés, apressando-se, inclinou-se até a terra e adorou. Ele não hesitou, caiu ao chão, não por medo, mas por temor reverente. Esse tipo de resposta ainda importa, ainda fala hoje. Não era premeditado. Vinha de dentro, como uma alma reconhecendo instintivamente algo sagrado. No mundo de hoje, onde a profundidade é trocada por impressões rápidas, até a oração perdeu peso. A reverência é frequentemente substituída pela conveniência. As pessoas sussurram para Deus deitadas na cama, distraídas por telas, adormecendo, como se ele fosse parte de uma lista de tarefas rotineira. Mas pense, você consegue imaginar Moisés se aproximando da sarça ardente sem tremer? Poderia Daniel ter enfrentado Jerusalém, deitado em uma almofada enquanto Babilônia rugia em caos? As Escrituras são claras. Daniel 6:10 diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, e estando abertas as janelas do seu quarto, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus como de costume. Ele não se escondia, não se reclinava, não dizia palavras preguiçosas do conforto de sua cama. Ele sabia que sua postura significava algo. Não era apenas tradição, era uma declaração visível de lealdade. O Papa Leão I, 14º, frequentemente refletia sobre isso. Como o ato externo de ajoelhar reflete um alinhamento interno com o céu. Não é superstição, é clareza. É o espírito concordando com o corpo e dizendo: eu sei diante de quem estou. Se deitar-se tornou-se a norma em suas conversas com Deus, talvez algo vital tenha se apagado. Quando foi a última vez que você se curvou, não por crise, mas por amor? Quem se ajoelha diante de alguém que não honra mais? Quem abaixa o rosto ao chão por alguém que não considera mais em temor? Quando os joelhos não se dobram mais, talvez o espírito tenha começado a endurecer também. Não há lei que proíba orar na cama, mas as Escrituras convidam a mais. Elas chamam a reverência, a consciência da presença que você adentra. Orações leves têm pouca força. O adversário não se abala por sussurros habituais, mas quando um crente se ajoelha com fé, as coisas mudam em ambos os reinos. Leão I, 14º, observava como a oração reverente agita o céu e perturba o inferno. Quando o corpo se curva com intenção, a alma segue, e o fogo do Espírito não ignora esse tipo de rendição. Isaías 66:2 lembra: mas o Senhor diz: a este olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Então, pergunte a si mesmo: sua alma treme com a voz dele? Seus joelhos sabem o que seu coração afirma crer? O chamado hoje não é para rituais forçados, mas para corações despertos. Corremos, reduzimos momentos santos a hábitos. Mas a reverência não é um fardo. É um presente, uma resposta àquele que deu tudo. Se você tem energia para enfrentar a vida diária, você tem força para se ajoelhar em adoração. Se sua voz tem tempo para amigos, pode encontrar tempo para aquele que lhe deu fôlego. E se a dor já te levou aos joelhos, deixe a gratidão te levar lá novamente. Aquele quarto silencioso em sua casa pode se tornar terra santa, não porque Deus exige uma postura específica, mas porque você precisa lembrar quem Ele é. Quando essa consciência se estabelece, tudo muda. Você não orará mais meio adormecido. Você não falará com Deus casualmente. Seu corpo dirá o que sua alma sabe, e lentamente, o que o tempo e a fadiga apagaram, começará a brilhar novamente. O céu ouve toda a oração, mas também observa como nos aproximamos. Sua postura diz mais do que você pensa. Quando você ora, quando entra naquele espaço silencioso, como você vem?
Você vem como alguém entrando na sala do trono? Porque o corpo não mente. Ele fala, mostra o que o coração acredita. Antes de tudo, deixe uma oração nos comentários se você sente o chamado. Curta e fique até o fim para uma revelação incrível. Mateus 12:34 diz, pois a boca fala do que está cheio o coração. Mas Leão 1:14 frequentemente refletia que a boca não é a única parte que revela o que vive dentro. Os olhos, as mãos, a forma como adoramos e nos ajoelhamos, todos falam tão alto quanto. Ele considerava como Jesus, embora constantemente cercado por multidões, nunca orava enquanto caminhava entre elas. Em vez disso, no Getsêmani, ele caiu ao chão, seu suor como gotas de sangue. Esse momento revela algo vital. O corpo reage ao clamor da alma. Algumas batalhas simplesmente não podem ser lutadas de pé. Quando o Filho de Deus se ajoelhou em angústia, o que nos faz pensar que podemos nos aproximar de Deus deitados, distraídos, tratando a oração como uma tarefa entre muitas. Parece que, às vezes, esquecemos com quem estamos falando. Isso reflete reverência, humildade e verdadeira convicção. Ninguém se ajoelha diante de algo que não honra. Ninguém abaixa o rosto diante de alguém que não reconhece como santo. Ninguém se prostra, a menos que creia que aquele diante dele é o Senhor. As Escrituras mostram isso repetidamente. Em 2 Crônicas 7:3 está escrito, e vendo todo o povo o fogo e a glória do Senhor, que desceram sobre a casa, inclinaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não aplaudiram, não dançaram, caíram, tomados pela presença de Deus, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não era uma reação performativa, mas de temor. Isso acontece frequentemente nas Escrituras. Isaías, diante da visão do trono de Deus, não reagiu casualmente. Ele exclamou, em Isaías 6:5, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Embora o texto não diga explicitamente, a tradição judaica deixa claro que aquele que sente o peso do pecado cai ao chão. E nós, quando foi a última vez que nossos corpos refletiram arrependimento? Quando foi a última vez que alguém se ajoelhou, não para pedir, mas apenas para adorar? Quando as lágrimas vieram pela última vez da gratidão e não da necessidade? Alguns agora oram deitados, não por cansaço, mas porque o hábito tomou conta. Mas por trás da rotina, algo pode ter se perdido. Não é um julgamento, é uma verdade que Leão, 14, observava silenciosamente. Quando o coração arde, o corpo segue. Quando a alma se eleva, o corpo se rende. Olhe novamente para o Novo Testamento. Quando a filha de Jairo foi ressuscitada, seus pais caíram. Os discípulos se curvaram ao ver o Cristo ressurreto. Estevão, momentos antes da morte, caiu de joelhos enquanto o céu se abria diante dele. Repetidamente, vemos a mesma resposta. O corpo não fica em silêncio. Ele adora, ora, testifica. Paulo, em Efésios 3:14, escreveu: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não estava cumprindo um costume. Ele não estava se exibindo. Ele se ajoelhou porque sua alma exigia que o corpo reconhecesse a glória de Deus. Algo muda quando os crentes se curvam. O orgulho começa a ceder. O ego para de falar. E em Apocalipse 7:11, mesmo no céu, onde não há pecado, os anjos e anciãos caem com o rosto em terra diante de Deus. Se eles fazem isso sem culpa ou orgulho, não é por perdão, é por reverência. Vamos juntos nessa jornada espiritual? Comente inscreva-se e não perca o final. Uma mensagem poderosa te espera.
A verdadeira adoração não requer conforto. Ela pede sinceridade, pede temor. Agora imagine cada manhã, antes de desbloquear o telefone, alguém se ajoelha e diz: Senhor, estou aqui. Obrigado. Guia-me. E antes de dormir, mais uma vez, se ajoelha e diz: Obrigado por hoje. Eu me entrego a ti novamente. A alma permaneceria inalterada? A fé continuaria plana? Ou algo cresceria mais forte, mais profundo, mais vivo? O corpo, dizem as Escrituras, é o templo do Espírito Santo. E os templos não são tratados com leviandade. Eles são honrados, tratados com cuidado. Isso não é sobre lei ou rotina, é sobre amor. É sobre adoração que não para nas palavras, mas alcança cada movimento. Como Leão I e 14, frequentemente refletia em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para ele, não era apenas sobre postura física, mas algo mais profundo. Ele acreditava que ajoelhar não significava nada se a alma permanecesse orgulhosa. A verdadeira adoração, em sua visão, acontecia quando corpo e espírito se curvavam em unidade. Esse tipo de rendição, humilde e honesta, não passaria despercebido no céu. Nos momentos de silêncio, Leão I, 14, considerava como o respeito muda tudo na oração. Nem todas as orações são iguais. Algumas parecem frias e vazias, enquanto outras tocam o coração e provocam lágrimas. O que as diferencia? Ele acreditava que é a presença ou ausência de respeito. Sem ele, as palavras são ocas. Com ele, a oração se torna adoração. Ele entendia que a reverência não é sobre música ou cenário, mas sobre saber diante de quem se está. Quando falta respeito, nenhum discurso, por mais belo que seja, pode tocar o céu. Ele frequentemente retornava a João 4:24, que guiava sua visão sobre adoração. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não se tratava apenas de expressão emocional, mas do alinhamento do coração, da atitude por trás de cada gesto e palavra, e até do silêncio. Ele notava como as pessoas oravam descuidadamente, deitadas, com os olhos em uma tela, tratando Deus como um conhecido casual. Mas para ele, Deus não é qualquer um. Ele é aquele que deu a vida, que sustenta o universo. Isso por si só exigia honra. Uma imagem que ficou com ele foi Moisés na sarça ardente. O chão era santo e o primeiro comando de Deus foi de respeito: tira as sandálias dos pés. Moisés não questionou, não hesitou, obedeceu. Esse ato de tirar as sandálias era mais do que físico. Simbolizava abandonar o orgulho e a rotina. Leão I, 14, às vezes perguntava a si mesmo e aos outros: ainda tiramos nossas sandálias na oração ou esquecemos como é pisar em terreno sagrado? Daniel era outro exemplo, um profeta com fé profunda. Ele orava 3 vezes por dia, de joelhos, voltado para Jerusalém. Isso não era hábito, era reverência. Ele não estava apenas falando, estava se rendendo. Muitos hoje, acreditava Leão, reduziram a oração a pedir coisas. Mas a oração, em seu cerne, é adoração. E adoração significa lembrar quem Deus é e quem não somos. Ele pensava em Salomão também, levantando-se dos joelhos após dedicar o templo, com as mãos erguidas para o céu. Mesmo um rei sabia quando se curvar, porque na presença de Deus, todo título desaparece. Esse tipo de respeito se mostra em nossas palavras. Falamos com Deus como se Ele fosse santo ou como se fosse apenas um amigo do outro lado de uma ligação casual. A adoração tinha direção, tinha significado, e ele acreditava que o mesmo deveria ser verdade hoje. Ao se aproximar de Deus em oração, devemos carregar corações que entendem o momento, corações
prontos para dar tudo, porque a oração nunca é apenas uma rotina, é rendição. Muitas vezes, Leão I, 14º, refletia sobre como as pessoas esquecem a santidade de seus próprios corpos, formados por Deus para serem o templo do Espírito Santo. Ele encontrava grande significado nessa verdade, maior até do que qualquer templo de pedra construído por homens. No entanto, ele não podia ignorar como as pessoas corriam pela oração, distraídas ou cansadas, como se falar com Deus fosse uma tarefa. Doía-lhe ver a oração oferecida sem cuidado, lançada ao alto como palavras sem sentido. Ele acreditava com todo o coração que a verdadeira oração começa com honra e, quando há reverência, Deus está perto. Ele frequentemente lembrava as palavras em 1 Samuel 2,30. Porque os que me honram, eu os honrarei, e os que me desprezam serão desdenhados. Era uma promessa e um aviso que ele carregava em cada momento de oração. Ele olhava para o exemplo de Jesus, que começava não pedindo, mas adorando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Para Leão I, 14º, essa linha inicial não era tradição, era transformação. Significava vir a Deus não porque era a hora de orar, mas porque algo dentro ardia de desejo. Ele acreditava que, quando desaceleramos, quando curvamos nossos corações, em vez de apressar nossas palavras, nossas orações se tornam algo vivo, algo sagrado. E nesse espaço sagrado, a oração se torna mais do que discurso, torna-se adoração. E a adoração abre a porta para o céu. Ele frequentemente falava de como, nesses momentos, não somos apenas nós alcançando Deus, mas Deus entrando em nossas vidas, nossos lares, nossas lutas. Não havia necessidade de palavras ensaiadas ou rotinas elaboradas. O que importava era um coração que realmente quisesse dizer: Senhor, estou aqui. Não mereço este momento, mas te honro, te amo. Ele via a reverência como algo que deve fluir para todas as partes da vida, não apenas em como nos ajoelhamos, mas em como vivemos, em nossas escolhas, nosso discurso, nossos pensamentos. Qualquer um pode se ajoelhar e ainda resistir a Deus no coração. Mas alguém que verdadeiramente honra Deus mostrará isso em como trata os outros, no que consome com os olhos, nas palavras que escolhe. Então, toda vez que uma pessoa vai orar, ele acreditava que deveria pausar, respirar, lembrar que não está diante de um amigo ou de uma rotina, mas diante do Altíssimo. E esse respeito faria toda a diferença. Transformaria a oração simples em algo que fazia o céu se inclinar para ouvir. Havia momentos em que a oração parecia impossível, quando a dor roubava as palavras das pessoas e o silêncio preenchia o quarto. Leão I, 14º, nunca negava a profundidade do sofrimento humano. Ele conhecia bem esses momentos, quando uma pessoa se ajoelha, mas nenhum som sai, quando o coração está tão quebrado que não consegue formar uma frase. Mas, nesses silêncios pesados, ele se apegava firmemente à verdade de que o Espírito Santo fala por nós. Romanos 8:26 não era um versículo poético para ele, era vida. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele acreditava que mesmo no silêncio, quando não temos nada a oferecer, o céu não está mudo. O Espírito eleva nossas necessidades, até as que não podemos nomear, e as apresenta diante de Deus. E isso é o conforto, a certeza que o sustentava e nos sustenta. A glória pertence a Deus. Em momentos em que as palavras falham, Ele já está falando. Quando as emoções sobrecarregam e não há mais clamores, Ele já está clamando.
O que o Espírito expressa não pode ser moldado em frases humanas. Sua voz vem de mais profundo que a linguagem, subindo da própria alma, em vez da boca. Esses clamores sem palavras alcançam o céu. Leão I, 14º, frequentemente refletia sobre o alívio que vem dessa verdade. Remove a pressão de formular orações perfeitas. Não há necessidade de temer, errar ao falar com Deus, porque mesmo que suas palavras saiam confusas ou quebradas, o Espírito reúne sua dor e a leva ao Pai em intercessão divina. E isso não é o fim. Romanos 8:27 nos lembra: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Isso mostra que o Espírito não ora apenas por você. Ele o faz alinhado com a vontade de Deus. A confusão da sua parte não o confunde. Se você não consegue decidir se deve pedir força, cura, justiça ou misericórdia, ele já sabe o que é necessário. Suas orações não são vagas, mas precisas, moldadas por um conhecimento perfeito do seu coração. Que paz isso traz? Você não precisa de plena compreensão para se aproximar do Senhor. Apenas venha com seus fardos, seu silêncio, sua bagunça e deixe o Espírito fazer o que você não pode. Há um momento nas Escrituras que ilustra isso bem. Ana, a mãe de Samuel, estava tão sobrecarregada que não conseguia mais falar. Seus lábios se moviam, lágrimas caíam, mas nenhuma palavra saía. O sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. No entanto, Deus ouviu. Sua oração não veio da boca, mas da alma. O Espírito Santo ora da mesma forma por você. Ele leva seu clamor diante do trono da graça. E nesse silêncio profundo, ele não apenas intercede, ele conforta, acalma e sustenta você. Leão via nisso a promessa viva de João 14:16-17, onde Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. Você não está sozinho. Você não é esquecido. O Espírito foi enviado para estar ao seu lado. A palavra usada em grego, paráclito, descreve aquele que permanece ao seu lado para defender, interceder e ajudar. O Espírito Santo é seu advogado no céu, o tradutor da sua alma, seu fiel companheiro por todos os vales sombrios. Muitas pessoas imaginam que Deus responde apenas a orações polidas e bem elaboradas. Mas a Bíblia mostra algo diferente. Quando Pedro estava afundando, ele não fez um discurso. Apenas disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão. A oração não é julgada pelo estilo, mas pela honestidade. Então, se tudo o que você pode dizer é ajuda-me, diga. Se tudo o que você pode fazer é chorar, chore. Se tudo o que lhe resta é um suspiro, ofereça-o a Deus. Enquanto você geme, o Espírito está elevando uma oração que nunca falha, cheia de significado eterno. Ele não intercede apenas quando seu coração está quebrado. Ele também está lá quando você está inseguro, quando decisões pesam, quando a tentação pressiona, quando sua energia se esgota. Ele nunca para. E seu amor também não. O Espírito também ensina você a orar. Ele não apenas fala por você. Ele fala com você. Ele guia, lembra, dá palavras, desperta sua memória com promessas, move você a clamar com fé. Como Efésios 6,18 diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito significa deixá-lo liderar, não com sua razão, mas com sua sabedoria, não pelo medo, mas pelo poder. Pois quando a oração flui pelo Espírito, ela alcança o que é eterno. Então, quando você se sentir cansado demais, vazio demais, sem palavras para orar, não fuja da presença de Deus. Venha com seu silêncio, venha com suas lágrimas, venha mesmo que tudo o que possa fazer seja suspirar. Entre no silêncio
Porque mesmo quando nenhuma palavra se forma, o Espírito já está orando. Ele se torna sua voz quando a sua desaparece. Ele se torna sua força quando a sua se esgota. Ele é quem mantém sua alma conectada ao coração do Pai. Esse tipo de amor, esse nível de fidelidade, emocionava Leão profundamente. Mesmo uma oração fraca e incerta podia alcançar as alturas do céu, não por sua força, mas porque o Espírito Santo escolheu carregá-la. Ele frequentemente lembrava a si mesmo que não se trata de ter as palavras perfeitas, é sobre estar presente, abrir espaço, deixar o Espírito assumir quando os limites humanos aparecem. Quando a voz falha, o Espírito continua falando. Havia um momento em que Leão, 1º, 14º, pausava para considerar quão pouca atenção as pessoas davam à postura do corpo na oração. Ele acreditava que, embora pensamentos e emoções tivessem valor, o corpo também tinha significado. A maneira como alguém ficava de pé, se ajoelhava ou se movia, não era apenas costume, refletia a intenção da alma. Ele frequentemente recorria às Escrituras e 1 Coríntios 6,19 ecoava claro em seu coração. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Para ele, isso significava que a oração nunca era apenas um ato mental. O corpo se juntava, seja por ajoelhar, erguer as mãos ou inclinar a cabeça. Nenhum desses atos era vazio. Eram maneiras não ditas de dizer: Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. Quando alguém escolhia se prostrar na oração, não era por drama. Era o corpo se oferecendo junto com a alma. Mas Leão também via o perigo do hábito sem coração. Ele notava como a conveniência se infiltrava facilmente. Deitar na cama e sussurrar orações, não por doença, mas por preguiça, dizia mais do que se pretendia. A boca pode dizer, eu te amo, mas um corpo esparramado em conforto sussurra algo diferente. E embora Deus não se concentre apenas na postura, ele vê o significado por trás dela. Orações lentas, feitas descuidadamente, sugerem que a conversa não importa muito. O corpo, mesmo em silêncio, fala alto. Olhando para as histórias de fé, Leão não via indiferença naqueles que encontravam Deus. Eles se ajoelhavam, tremiam, caíam ao chão. Daniel, mesmo quando sua vida estava ameaçada, ainda orava de joelhos 3 vezes por dia. Ele não se desculpava. Trouxe seu corpo à obediência com sua fé. No Getsêmani, Jesus não apenas falou, ele caiu ao chão. Pai meu, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Filho de Deus se rendendo com todo o seu ser. Às vezes, a oração não é sobre pensar ou sentir, é sobre movimento. Dobrar os joelhos, erguer as mãos, expressar com o corpo o que o coração não pode conter. Não por obrigação, mas por alinhamento. Não por ritual, mas por honestidade. Espírito, alma e corpo, criados por Deus, todos chamados a louvá-lo. E Leão via como a postura podia mudar a oração. Deitar pode entorpecer os sentidos. Ajoelhar desperta algo. O ato externo provoca uma consciência interna. Salmo 134, 2 diz: Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Salmo 63, 4 acrescenta: Assim te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as mãos. A oração não é para ser reduzida a palavras, ela pede tudo. Mas quando o corpo poderia participar e não o faz, algo se perde. O hábito de oração casual enfraquece a conexão. A postura que escolhemos se torna a postura do nosso coração. E o coração, afinal, é onde a verdadeira adoração começa. Há momentos em que as orações parecem vazias, como se desaparecessem antes mesmo de subir. Leão 1, 14º, refletia sobre esse silêncio, não como uma falha do céu em ouvir, mas como um chamado para um engajamento mais profundo.
A resposta, ele acreditava, está em envolver todo o ser. Amanhã começa não apenas com palavras, mas com ação, joelhos no chão, braços erguidos em adoração, pés se movendo em intercessão. O próprio corpo deve se tornar um vaso de reverência. As palavras do apóstolo em Romanos 12, 1, oferecem uma direção simples. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso nunca foi apenas sobre comportamento moral. Era sobre presença, sobre dizer, aqui estou, e significar cada parte disso, incluindo o corpo. Como ele frequentemente experimentava, algo muda quando a oração não está mais confinada à mente. Quando corpo, alma e espírito se alinham, a oração cresce mais profunda, mais autêntica, mais poderosa. Um quarto se torna um lugar sagrado. Os joelhos se tornam testemunhas. A respiração se torna intercessão. E tudo dentro de si diz, estou aqui, Senhor. Todo eu. Ao considerar a relação entre postura e oração, a paixão na oração não é medida por palavras sofisticadas ou duração. Ela é encontrada na urgência, nos clamores nascidos da alma que recusam o silêncio. Esse tipo de oração não acontece deitado casualmente, distraído. Ela surge pelo movimento, pela intenção, pelo corpo, se unindo ao clamor do Espírito. Tiago 5:16 revela a força na oração fervorosa de um justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse poder não emerge da quietude ou da preguiça, ele exige tudo. O fervor não é um detalhe superficial. É a alma, dando tudo e o corpo segue se puder. A oração verdadeira, aquela que alcança o coração de Deus, sempre tem um fogo em seu cerne. Não repetição, não hábito, mas clamores profundos que abalam os céus. Quando alguém realmente se quebra diante de Deus, você vê. Eles não estão ociosos. Estão de joelhos, mãos erguidas, olhos úmidos, corpo tremendo, porque todo o seu ser está engajado. As Escrituras trazem muitos desses momentos, como Ana, esmagada em espírito, derramando sua alma a Deus. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. E até o sacerdote pensou que ela havia perdido o controle. Assim, era intensa sua oração. Ela não estava apenas falando, estava consumida pela necessidade de Deus. Compare isso com o silêncio frio de um pensamento sussurrado no escuro, sem emoção, meio adormecido. Onde está a reverência nisso? O próprio Cristo mostrou isso em Lucas 22:44. E estando em angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam ao chão. Isso não era uma oração distante e mecânica, era rendição em plena forma. Seu corpo correspondia à sua alma, ajoelhado, clamando, esforçando-se pela presença do Pai. Isso é batalha espiritual. Isso é oração fervorosa. Alguns dizem, eu oro em minha mente. Mas, se o corpo não se move, não responde, o que está realmente acontecendo? Se a carne está em repouso, é provável que o espírito também esteja. As Escrituras nunca separam o físico e o espiritual em momentos de oração. As pessoas caem com o rosto em terra, choram, derramam-se, não por rotina, mas por profunda convicção. Experimente caminhar enquanto ora em voz alta. Experimente se ajoelhar em intercessão até que o tempo não importe mais. Experimente chorar, sem se preocupar com a fadiga. Algo muda. Você não está orando parcialmente, você está totalmente engajado. Muitos grandes avivamentos começaram assim. Pessoas se levantando cedo, clamando no altar, orando com tudo o que tinham. Nunca foi obrigação, era paixão. O desafio hoje é que muitos querem a presença de Deus sem sair do lugar de conforto. Querem cura sem lágrimas, poder sem arrependimento, bênçãos sem quebrantamento.
Mas a oração que alcança o céu nunca vem sem custo, e nunca vem sem o corpo sendo parte do clamor. Leão I, 14º, frequentemente refletia sobre como o Espírito Santo não é movido pela apatia. O que o atrai é a voz de uma alma que se estende, um corpo oferecido completamente, um coração clamando em voz alta. Ele nunca desdenhava alguém que ora deitado, mas observava que quando isso se torna o único modo, sem foco, sem paixão, sem rendição real, algo vital está faltando. A oração, ele acreditava, não era apenas uma questão de palavras. A postura do corpo também fala. Na visão dele, se alguém quer uma oração que alcance o coração do céu, todo o ser deve se juntar ao ato. Ajoelhar, erguer os braços, caminhar, chorar. Esses não são excessos, mas expressões. O corpo deve refletir o clamor da alma. Quando espírito, alma e corpo se unem, Leão I, 14º, entendia que Deus não ignora tal devoção. Na verdade, quanto mais custa ao corpo orar, mais esse tipo de oração é necessário. A fadiga pode afastar a mente, a carne pode querer descanso, mas, se alguém persevera e busca Deus com tudo, o céu não fica em silêncio. Ele encorajava a entrar no lugar secreto, não como se entrasse em um lugar de descanso, mas como se pisasse em terreno sagrado, com intenção, com fogo, com rendição. Ele acreditava que a oração não deveria fazer do corpo um espectador, mas um parceiro ativo, que ela espelhe o que está dentro do coração, pois uma oração que envolve todo o ser tem o poder de mudar tudo. Se alguém tinha o direito de orar, de qualquer maneira, seria Jesus, sendo sem pecado, com plena autoridade e acesso ao Pai. Ele poderia ter orado em silêncio ou quietude. No entanto, vemos que ele se afastava dos outros, de joelhos, com o rosto em terra, derramando seu coração. Essa imagem ficou profundamente com Leão. Se Cristo, o Filho encarnado, se aproximava do Pai dessa maneira, como qualquer um de nós, poderia vir com menos. Lucas 5,16 mostra Jesus deixando o barulho para trás, escolhendo lugares solitários para orar. Não era rotina, era intencional. E em Lucas 22, 41 a 44, vemos algo ainda maior. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, pôs-se de joelhos e orou, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Leão I, 14º, imaginava esse momento frequentemente. Jesus, o Filho Eterno, em tal dor, mas escolhendo orar com corpo, alma e força totalmente engajados. Isso não era uma oração comum, era o clamor de um coração que carregava o peso do mundo. Era real, era cru e foi respondido. Não foi apenas um evento. Os evangelhos registram como Jesus se levantava cedo, buscava montanhas e se afastava das multidões. Mateus 14:23 diz: E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao anoitecer, lá estava ele, só. Mesmo após longos dias, ele não deixava a oração de lado. Ele dava a ela espaço, tempo e prioridade. Hebreus 5:7 diz: O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Essa última parte nunca deixou Leão I, 14º. Jesus foi ouvido não apenas por ser o Filho, mas por causa de sua reverência. Reverência, ele acreditava, não era uma formalidade, era o reconhecimento de quem Deus é, abordado com temor, com respeito, com um coração que realmente vê. Significa dar tudo, honrá-lo, não apenas com palavras, mas com o corpo, com a postura, com todo o ser.
Hoje em dia, muitos querem respostas do céu, mas pulam a reverência. Desejam a presença do Espírito Santo, mas evitam o altar da rendição. Querem sentir Deus sem sequer se levantar. Oram ainda na cama, com a televisão ligada, o telefone brilhando, a mente em outro lugar. É assim que se honra o Senhor? É isso realmente buscar a Ele? Jesus, que não precisava provar profundidade espiritual, mostrou o que é a verdadeira conexão com o Pai. Não superficial, mas real, viva, ardente. Em Mateus 6,6, ele disse: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse tipo de oração é o que o alcança. Não apenas dizer palavras, mas afastar-se do barulho, fechar o mundo lá fora, oferecer o ser completo em corpo e alma. Quando ele compartilhava as boas novas do reino, Jesus ainda encontrava tempo para se retirar e orar. Não era uma rotina. Era seu meio de restaurar a comunhão com o Pai. E ele o fazia de joelhos, com o coração derramado. Então, se até Jesus achava isso necessário, como alguém pode pensar que pode passar sem isso? O Espírito Santo quer trazer isso à sua mente hoje. Sua postura importa. Seu corpo expressa o que está dentro. Se você ora sem paixão, sua alma saberá. Mas se você se ajoelha, clama, ergue as mãos, se deixa suas lágrimas fluírem, sua oração se torna algo vivo. Não diga que não há tempo. Multidões cercavam Jesus. Não diga que está muito cansado. Ele caminhava por milhas. Não diga que Deus conhece seu coração, porque Ele certamente conhece, mas também merece ser honrado com tudo o que você é. Jesus não deixou apenas palavras. Ele deixou uma vida cheia de exemplos. A oração para ele não era cerimônia, era sagrada. Era onde ele encontrava o Pai na mais profunda intimidade. Em algum momento de suas reflexões, Leão I, 14º, descreveu essa comunhão como o fôlego da alma. Nunca casual, sempre consumidora. A mensagem do Papa Leão XIV sobre a reverência na oração tocou profundamente meu coração, como se fosse um chamado para reacender uma chama que muitas vezes a rotina e o cansaço tentam apagar. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, seja nas missas lotadas, nas procissões fervorosas ou nos momentos silenciosos em que oramos em casa, essa reflexão sobre a postura na oração nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Não é apenas sobre ajoelhar ou ficar de pé, mas sobre o que nosso corpo, nossa mente e nossa alma expressam quando nos colocamos diante de Deus. A imagem de Jesus no Getsêmani, com o rosto no chão, suando gotas de sangue, é poderosa e desafiadora. Ele, sendo o Filho de Deus, escolheu se render completamente, não apenas com palavras, mas com todo o seu ser. Isso me faz perguntar: quantas vezes eu oro de forma mecânica, deitado na cama, com a mente vagando, sem perceber que estou diante do Criador do Universo? A cultura brasileira é marcada por paixão e expressividade. Nosso jeito de viver a fé é intenso, com cânticos que ecoam, mãos erguidas e lágrimas que não escondemos. Mas, às vezes, caímos na armadilha da conveniência. Orar deitado, antes de dormir, pode parecer natural, especialmente depois de um dia exaustivo. No entanto, Leão XIV nos lembra que a oração não é uma tarefa a ser riscada da lista. É um encontro sagrado. Quando oro sem atenção, sem intenção, é como se eu estivesse tratando Deus como um amigo casual, e não como o Rei dos Reis. Essa percepção mudou minha visão. Comecei a refletir sobre como pequenos gestos, como ajoelhar ou fechar os olhos com propósito, podem transformar a oração em algo vivo, em um momento em que minha alma realmente se conecta com o céu. Outro ponto que me marcou foi a ideia
de que o corpo reflete o coração. No Brasil, onde gestos são parte da nossa comunicação. Um abraço caloroso, um aperto de mão firme. Essa conexão entre o físico e o espiritual faz sentido. Quando me ajoelho, mesmo que por alguns minutos, sinto uma humildade que as palavras sozinhas não conseguem expressar. É como se meu corpo dissesse: Senhor, eu reconheço quem Tu és. Essa prática tem me ajudado a recuperar o temor reverente, algo que, na correria do dia a dia, pode se perder. Percebi que, ao orar com mais intenção, minha fé se fortalece e até os desafios da vida parecem menos pesados. A oração reverente não é um peso. É um presente que nos alinha com a vontade de Deus. A história de Ana, que orava com lágrimas e lábios mudos, também ressoou em mim. No Brasil, onde a emoção é valorizada, muitas vezes choramos ao orar, seja por gratidão ou por dor. Ana me ensinou que Deus ouve mesmo quando as palavras falham. Isso me trouxe paz, especialmente em momentos de dificuldade, quando não sei o que dizer. Saber que o Espírito Santo intercede por mim, como diz Romanos 8:26, é um conforto que carrego no coração. Essa verdade me encoraja a não desistir da oração, mesmo quando me sinto fraco. Em vez de me afastar, agora entro no silêncio, confiando que o Espírito está falando por mim. A lição mais prática que tirei é a importância de criar um espaço sagrado para a oração. No Brasil, muitos de nós temos um cantinho em casa com imagens de santos ou uma Bíblia aberta. Inspirado por Leão XIV, comecei a transformar meu quarto em um lugar de encontro com Deus. Antes de orar, desligo o celular, fecho a porta e, às vezes, me ajoelho. Esses pequenos atos me ajudam a focar e a lembrar que estou entrando na presença do Altíssimo. Percebi que quando oro com reverência, minha mente se acalma e sinto uma paz que não encontro em nenhum outro lugar. Isso também impactou minha vida cotidiana. Estou mais paciente, mais grato e mais atento às necessidades dos outros. Além disso, a mensagem de Leão XIV me desafiou a viver minha fé de forma mais autêntica. No Brasil, onde a comunidade é tão importante, nossa fé não se limita à oração pessoal. Ela se reflete em como tratamos os outros. Se eu oro com reverência, mas não mostro amor ao próximo, minha adoração é incompleta. Essa reflexão me levou a ser mais generoso, a ouvir com mais atenção e a perdoar com mais facilidade. A oração reverente não é apenas um momento, é um estilo de vida que transforma nossas ações. Aplicar essas lições não é fácil. A vida moderna, com suas distrações e pressões, muitas vezes nos puxa para longe do sagrado. Mas Leão XIV nos lembra que vale a pena lutar por esses momentos de conexão com Deus. Comecei a reservar alguns minutos, todas as manhãs, para orar com intenção, mesmo que seja apenas para dizer: Senhor, aqui estou. Esse hábito tem me dado força para enfrentar o dia com mais confiança. Também percebi que quando oro, com o coração aberto, Deus responde de maneiras inesperadas, às vezes com uma solução, às vezes com paz, para aceitar o que não posso mudar. No Brasil, onde a espiritualidade é parte da nossa identidade, essa mensagem é um convite para voltar às raízes da nossa fé. Não precisamos de grandes rituais. Precisamos de corações sinceros e corpos que reflitam nossa devoção. A oração reverente não é sobre seguir regras, mas sobre amar a Deus com tudo o que somos. Essa jornada de redescobrir a reverência na oração tem sido transformadora para mim. E acredito que pode ser para qualquer um que decida dar esse passo. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Clique no curtir para espalhar essa reflexão e ajudar outros a redescobrirem a reverência na oração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Pode ser a luz que eles estão buscando. Nos comentários,
Deixe um amém ou compartilhe como você planeja orar com mais intenção. E, se ainda não se inscreveu, junte-se à nossa comunidade de fé clicando no botão de inscrição. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida espiritual. Vamos juntos crescer na presença de Deus. Que Ele te abençoe.